O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou hoje publicamente pela primeira vez sobre as manifestações contra ele que tomaram as ruas brasileiras no sábado. Bolsonaro falou para apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Ele procurou minimizar as manifestações, debochando delas. Mas você sabe por que tem pouca gente nessa manifestação da esquerda agora, no último semana? Porque a PF e a PRF estão prendendo muita maconha pelo Brasil. Faltou erva para o movimento aí. Mas, na verdade, as manifestações não foram pequenas. Reuniram milhares de pessoas em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Em Brasília, em frente ao Congresso Nacional. No Rio, foi no centro. Quase todas as pistas da Avenida Presidente Vargas ficaram fechadas. Em São Paulo, manifestantes ocuparam 10 quarteirões da Avenida Paulista. Na imensa maioria, usando máscaras, as pessoas pediram o impeachment do presidente Bolsonaro e mais vacina. As quase 500 mil vítimas da Covid foram homenageadas em camisetas e cartazes. No meio político, a semana começou sob o impacto das manifestações de sábado contra o presidente Bolsonaro. A repercussão no Congresso foi grande. Parlamentares destacaram o peso do ato que levou milhares de pessoas para as ruas de todas as capitais do país. Governistas tentaram minimizar o impacto. Vários parlamentares da tropa de choque disseram que preferiam não falar sobre o tema. O senador Marcos Duval, do Podemos, disse que, como os protestos provocaram aglomeração, a oposição não tem mais como criticar as manifestações convocadas pelo presidente Bolsonaro. Ao mesmo tempo que eu vejo que isso é muito saudável democraticamente, mostra a nossa estabilidade democrática, mas isso também perde o argumento da oposição em dizer que o presidente está sempre aglomerando, que eles passaram a fazer isso também. Então, podia-se criar uma outra forma de se mostrar contrário ao governo, mas hoje eles também aglomeraram, hoje eles não teriam mais como criticar o governo nessa parte. É uma visão diferente da defendida pelos senadores de oposição, que avaliam que as pessoas escolheram se arriscar indo às ruas para mostrar a insatisfação com a condução do governo Bolsonaro na pandemia, principalmente na compra e fornecimento de vacinas, um dos principais focos de investigação da CPI da Covid. Reflete uma reação da sociedade brasileira, uma insatisfação, um cansaço total com o trato que o governo federal deu à pandemia até agora. E tem uma diferença gigantesca das manifestações que foram protagonizadas pela sociedade, das manifestações protagonizadas pelo presidente da República. O presidente da República tem o dever para com a saúde dos brasileiros. As manifestações do presidente da República são de incentivo às aglomerações e contra as medidas sanitárias. As manifestações de sábado foram com máscaras e a favor de medidas sanitárias. Quando o povo resolve ir para as ruas em meio a uma pandemia, é porque muitos devem estar achando que o vírus, ou melhor, que o governo é tão letal quanto o vírus. Para governistas, a motivação foi eleitoral. O movimento foi um movimento vermelho, um movimento partidarizado, um movimento político, né, de quem está no embate político, na disputa eleitoral. Então, não penso que esse movimento represente um movimento da sociedade como um todo. O senador Humberto Costa, do PT, integrante da CPI, disse que a manifestação mostra que os brasileiros não aguentam mais a falta de ação do presidente Bolsonaro. Eu entendo que realmente foi uma reação a todas as ações desenvolvidas pelo presidente Bolsonaro, algumas delas, inclusive, debochando da população, tentando vender a imagem de que tem o apoio popular para as ações e as omissões que ele vem cometendo. E quando a população brasileira faz um comparativo entre o que estamos vivendo e o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo em alguns países da América Latina, em que as atividades estão voltando ao normal, sem dúvida, cria-se um sentimento de muita indignação em relação ao governo.